vamos espalhar um pouquinho aqui. Eu acho que a turma não está tão grande hoje, mas tá bem, pode vir para cá. Pode vir mais, por favor. Acabei de bom. Acho que a turma hoje é tranquila, né? Gente, essa é a nossa sala de controle. É aqui que a gente opera os dois aceleradores de elétron. Um voluntário propôs esse dozinho aqui. O controle interno. Eu trouxe o meu já. Já está dosimetrado. Aqui, ó, você olha assim, aponta para a luz e vê quanto que está marcando. Aí no final da visita você olha de novo, devolve e a gente vê o quão grave foi aí a situação. Quantos dias de vida tem mais, né? Após o 20, 30. Tá bom. Você já anotou? Depois eu não. Falou Uns 30 mais ou menos. o inicial já anotou? Tá. Beleza. Então beleza, gente, pode ficar tranquilo, tá? Aqui não tem exposição nenhuma, tá bom? Bom, voltando, essa é a máquina, então, o painel de controle do acelerador de elétrons de fios e cabos que vocês viram lá a produção. Vocês podem ver, ele é um acelerador que foi instalado aqui em 1995, então ele é uma tecnologia, uma mescla entre analógico e digital, mas ainda é considerado uma máquina atualizada dentro das tendências desse mercado. Ele tem uma energia de 1,5 MeV. Aí, lembrando da pergunta aqui da penetração, a energia dos elétrons é o que determina a penetração. Basicamente é isso. Falou em acelerador de elétrons, sempre vai ser associado qual a energia desse acelerador, para a gente saber qual é o potencial de penetração que esse elétron tem dentro da matéria. Aí vai depender dos fatores também do material, densidade, espessura, tipo de material, enfim. Esse acelerador que vocês estão vendo aqui, como vocês podem ver, ele é todo analógico. Ele foi instalado aqui em 1976, mas é um acelerador da década de 60 que sofreu um retrofit, né? Então é uma tecnologia aí de 3, 4 gerações da eletrônica já passadas, né? Ele também tem 1,5 MeV, ou seja, mesmo potencial de penetração, a energia, né? O que diferencia eles é a corrente de feixe. O que vem a ser a corrente de feixe? Basicamente, a quantidade de elétrons que eu tenho na minha emissão. Aqui são 65 mA e aqui são 25 mA. Mas o que isso muda assim na prática? A velocidade da irradiação. Esse é mais rápido do que esse. Só isso. Os dois podem irradiar as mesmas coisas. Só que esse vai ser mais rápido e esse um pouquinho mais lento. Certo? Só que assim, vamos lá. Falei para vocês que esse acelerador é destinado para produção de fios e cabos. Então aqui eu preciso realmente de velocidade, eu preciso economizar o máximo possível, aumentar minhas margens e no final das contas os lucros. Mas aqui é para pesquisa científica. Então vai importar tanto assim uma diferença de 2, 3 minutos dentro do processo de radiação, dentro de uma pesquisa que vai demorar 2, 3, 4, 5 anos para ser publicada? Não tem tanto impacto. Então cada um funciona muito bem na sua área. Certo? Ele é linear ou é circular? Linear. Acelerador linear. Qual que é o comprimento? O comprimento você fala do tubo de aceleração? Isso, Então, o tubo de aceleração ele é proporcional à energia. A cada meio metro você tem 500 keV de energia. Então, no caso dos dois aqui, seria 1,5 metro. Seria 3 de 500 keV, cada um e meio. Então, assim, eu posso usar esse acelerador para fazer produção? Posso, não tem problema nenhum, só que ele vai ser menos eficiente. Posso usar esse acelerador para fazer pesquisa científica? Posso também, sem problema nenhum. É que ele vai ser, vamos dizer, estou apagando uma vela com um extintor de incêndio, mas pode ser feito. Inclusive, de vez em quando nós fazemos. Algumas pesquisas específicas, esse acelerador atende um pouquinho melhor. Alguns tipos de produção, esse acelerador atende um pouco melhor. E aí a gente faz essa troca. Mas no geral, sempre que possível, a gente prefere manter produção, principalmente fios e cabos aqui, e de mais pesquisa e desenvolvimentos nesse acelerador. Ok? Vamos lá conhecer lá dentro a câmara de radiação.
Gente, só antes da gente acessar, tá? Eu quero dar um recadinho para vocês ficarem tranquilos. A gente vai entrar na instalação radiativa e aceleradores de elétrons são considerados a instalação radiativa do ponto de vista industrial mais segura que existe. Por quê? É uma máquina. Então não é uma fonte que emite radiação 24 horas por dia por meio de decaimento. Não. É uma máquina que quando está ligada na tomada, é o termo que a gente usa, emite radiação. Quando a gente desliga, não emite radiação. Bem parecido com os equipamentos de raio-x que vocês muito bem conhecem, né? Então é o mesmo princípio de funcionamento. Acontece que o raio-x lá depois vai ter um conversor para raio-x e aqui a gente não usa esse tipo de conversor e se utiliza propriamente dos elétrons. Entendeu? É só assim, 24 horas os elétrons ficam circulando ou que hora que desliga não fica nenhum elétron no vácuo? No vácuo? Não, pera aí. Não, É porque é linear, então ele só acelera quando tá Só ligado. quando tá ligado. É, não é que nem lá no Sirius que Quando tá fica. girando, eles É. ficam. Ah, tá. Vocês foram já no Sirius? Já. Entendi. Tem algumas diferenças aí importantes. Vamos lá. Aqui é como se fosse uma descarga. Não é o termo muito certo, mas só para vocês visualizarem. É como se fosse uma descarga elétrica. Então, tipo, pensa um raio, uma nuvem eletronegativa e um potencial terra, não tem aquela descarga. Então, aqui é como se fosse isso. E só vai ter essa descarga enquanto eu tiver com esse potencial carregado lá em cima, entendeu? Da nuvem. Aí, o que a gente faz? A gente tira a nuvem. Então, não tem mais potencial, cessa o raio e acabou. Basicamente é isso. Lá no Sirius é diferente, porque principalmente por causa da energia lá. Lá a gente está falando de GeVs, são gigaelectronvolts. Aqui a gente tem 1.5 MeV. E é uma energia dessa já ativa os materiais. Então, mesmo depois de você irradiar, os materiais em volta estão ativados. E aí você tem problema de acesso por causa disso também. Tá? Mas no Sirius também, uma vez desligado, não vai ter elétron navegando, até porque não teria campo magnético para propiciar isso, entendeu? Então também no Sirius também não teria esse tipo de problema. Mas ele tem um problema mais grave, Sirius, ciclotrons, tem esse tipo de problema de deixar os materiais ativados. Materiais que eu digo é tudo que estiver dentro da sala, inox vai ativar bastante, qualquer tipo de coisa assim, metais vão ativar por algum período de tempo, tá? Então é muito comum essa instalação falar assim, tá quente, que significa que tem que esperar até o dia seguinte para acessar. Isso. Nossa instalação não tem esse problema. Desliguei agora, do ponto de vista de radiação, 1 minuto depois já posso estar lá dentro fazendo minha manutenção, trocando cabo, fazendo o que eu quiser, entendeu? Então é isso, podem ficar tranquilos, tá, gente? Vamos lá acessar. Vocês usam radiofrequência para acelerar o elétron? Sim. Que frequência aqui? Nossa, agora você me pegou, eu estava escrevendo sobre isso esses dias. O HF ou micro-ondas? Eu acho que são 1000 kHz. Os amplificadores de RF estão aqui na sala? Não? Não, Fica tudo lá lá. em cima. É Kleinstrom que acelera ou Não, é uma válvula valvulado? osciladora, é Uma um válvula? triodo. Um triodo? Tá. De 225 kW. Então um belo Grande, triodo. É um belo triodo. Vamos acessar lá dentro? Eu vou pensando aqui. Eu acho que lá nos pôster tem, depois eu posso dar uma olhada. Se é um triodo deve ser na faixa de UHF ou HF, né, frequência mais baixa. Porque lá no Sirius, eles usam 2 tipos de amplificador. Um de estado sólido, hoje em dia, que é em 400 e poucos mega, e tem os Kleinstroms também, que é em 3 GHz. Aí depende se é do anel de armazenamento ou do anel de aceleração. Não, giga, com certeza não. Aqui é na casa de Mas tem kilohertz. a parte do acelerador linear aqui, você tem um catodo quente que emite os elétrons. Isso. E aí depois você acelera eles Isso, e. perfeito. Legal. 3 toneladas, tá? Importante, tá? Ela serve para barrar a radiação secundária formada por dentro. Alguém sabe dizer qual seria a radiação secundária formada? Tem um comitê, um chute. Raio-X? Raio-X, exatamente. Ela é formada do. E o outro? Não, o window blower.
Olha. Então ele é formado por espalhamento, brainstorming, os elétrons se chocando com a matéria forma raio-x. E aí esse sim a gente tem que tomar um certo cuidado, porque vocês sabem, né, o raio-x tem uma altíssima penetração, né? Então a gente precisa de toda essa porta aqui de 3 toneladas de concreto, mas vocês vão ver lá dentro o bunker, né? Todo desenvolvido, pensado nisso. Bem, vamos acessar? Ele é desse formato lá no sentido também pensando em dispersar a radiação. Pode ver. Só cuidado com o chão, por favor. Essa é a minha curiosidade, como é que explicar? Então, agora fica mais visual agora, né? Bom, gente, todo mundo aí conseguiu entrar? Vamos dar só mais uma apertadinha. Acho que deu, né? Acho que deu, tranquilo. Vamos lá, vamos já começar aqui com os fios e cabos. Então, como vocês podem ver, todo acelerador ele é desenhado e pensado para rodar fios e cabos, né? Entra lá, onde eu mostrei para vocês. Passa aqui vocês imaginem então um feixe de elétrons retangular. Aqui, na verdade ele é escaneado, que a gente chama, ele vai e volta várias vezes. Então ele cobre essa superfície retangular aqui. Então o cabo entra na câmara de radiação e passa aqui. Depois volta e passa de novo. Volta e passa. Então a gente se utiliza do princípio que a gente chama de princípio de dose acumulada. Então basicamente cada vez que ele passa, ele recebe uma fração da dose e depois das 24 passadas, que é o determinado para esse cabo aqui, ele recebe o que é chamado de dose total, que nada mais é do que 24 sobre 24, né? A dose total. Certo? E esse é o nosso acelerador de trem. Pode vir mais para cá, por favor. Esse. Se alguém não conseguir ver muito bem, depois a gente troca no final, tá? Esse acelerador, então, ele foi pensado, né, para os diversos tipos de radiação que a gente pode ter. Então vocês podem ver que o sistema dele é de bandeja. Então o que acontece? Aqui eu posso colocar as amostras que eu quero irradiar. E aí eu passo pelo acelerador e volto. Passo pelo acelerador e volto. E aí eu determino minha dose de acordo com o número de passadas. Então, basicamente, o princípio da dose acumulada novamente, né? Passo o número de vezes, a quantidade de vezes que eu passar, é a dose que eu vou dar. Claro, dependendo da minha taxa de dose, outros fatores, velocidade da bandeja, que eu posso controlar, etc. Agora, vocês se perguntam, o que pode ser irradiado nesse acelerador? Tudo e qualquer coisa que vocês puderem imaginar, literalmente, gente. Desde que tenha algum valor científico, basta escrever uma carta, marcar uma irradiação, é aberto para todo mundo, vir aqui e irradiar. Vou dar alguns exemplos do que eu já irradiei aqui, tá? De algumas pesquisas que eu já participei. Então, alimentos, a gente já irradiou bastante, pedras preciosas, efluentes, né, água contaminada, polímeros, diversos tipos, a rodo, até mesmo tecido humano já irradiamos nesse acelerador. Livros também, né? Livros, não. Uma boa pergunta. Poderia até, é possível, mas a gente nunca irradiou aqui porque a gente tem uma outra planta que vocês vão conhecer daqui a pouquinho que é mais adequada para isso. Inclusive, quando vocês forem lá, o Dr. Fábio vai receber vocês e ele é radioamador também. Então, se quiser falar para ele, o radioamador ele também vive dos radinhos lá. Heitor, eu não ouvi. O Fábio é radioamador. Ah, mentira. Nossa, E eu não sabia que ainda existia a rádio. Opa, milhões. Ele paga, todo ano ele tem uma Fistel, cota de da Anatel, R$650, uma coisa assim, né? Todo ano para se registrar, como ele tem o maior orgulho. Nossa,
Ele sempre quando ele faz um radinho, ele quer me mostrar. A gente vai conhecer ele aí? Vai, é a Boa, próxima vai. visita. Ele é um barato, cara, uma figura. Enfim. E aí, voltando aqui, então é isso, gente. Ele é todo pensado e desenvolvido para isso. Agora, uma curiosidade assim para vocês. Eu não sei se vocês estão vendo assim um dano nos metais, assim, Eu percebi. Tipo, tá meio arenoso, assim. Isso não é causado pela radiação. A radiação é só um dos problemas que eu tenho aqui dentro. Eu diria que nem é o pior. O pior problema aqui para mim é o ozônio que é gerado com essa radiação no ar. A radiação no ar ela gera ozônio, né? O O2 vira O3. E o O3 ele é muito, ele faz essa característica meio de Muito reativo, né? tipo de praia, assim, sabe? Quem já viu aquelas janelas de praia? que corrosivo fica- mesmo. Oxidação do alumínio. né? O alumínio eu vi que tá bem atacado. né? O aço carbono também, ele fica praticamente enferrujado. Então sempre que possível, tentar ter o máximo de coisa na instalação de inox. Só que inox, vocês sabem, né, não é assim tão barato, né, e também não é tão fácil de trabalhar, de fazer, né, uma peça assim. Mas a gente até que tem bastante coisa em inox, mas algumas coisas ainda tem aço, tem alumínio e acaba sofrendo um dano mesmo. O que tem na janela ali? É exatamente uma janela. Ó, não sei se Que material que é? chama folha de titânio, É titânio. certo? É uma folha de titânio, ó, quem está aqui está conseguindo ver. É uma espessura Ah, aqui tem um pedacinho. de microns, exatamente. E aí você pensa ela aqui dentro ela vai estar tipo assim. Por causa do vácuo. Vai estar tipo Aham. chupada assim, Tá. sabe? Para fazer uma concavidade, para ter um pouco melhorzinho, né? Aí é que é a interface entre o vácuo, onde Isso tem os aqui é elétrons. vácuo, tudo. Aí lá em cima, ele junta com um circuito multiplicador de tensão, que aí é pressurizado com um gás chamado hexafluoreto de enxofre, Ah, que é um dielétrico, né? para isolar, Então a gente né? tem uma diferença de potencial de 1,5 milhão de volts lá em cima, a gente precisa tomar muito cuidado com o arco elétrico, né? Chamado Sparks, né? Então isso é um problema Então sério. o alto vácuo só tá nessa Ele corneta sobe aqui, um nessa. pouquinho, Daqui para cima é hexafluoreto de só até o enxofre. tubo de aceleração. Fica um pouquinho em cima desse piso aqui. Tá. Aí essa câmara toda de vácuo, essa é a nossa bomba de alto vácuo, uma bomba difusora. Difusora gasosa. Isso. No outro acelerador não temos bomba difusora, é uma bomba Turbomolecular. turbomolecular. Mas é parecido, Mais a moderna. capacidade é um pouquinho menor da difusora. Tá? Mas ela é um pouco mais simples, dá um pouco menos de manutenção, então tem vantagens e desvantagens. É um sensor de vácuo, né? Catodo Isso, quente. essa é uma Ion Gauge, né, que é um sensor de vácuo. É. Isso, parece uma Parece uma lâmpada, válvula, né? É isso, não O que tem... é isso aqui, ó? Tem algumas partes. Ah, boa pergunta. Engraçado, todo mundo me pergunta sobre isso. Eu acho que eu vou começar já a incluir, né, na minha apresentação. Isso são folhas de titânio. É uma manta, assim. Na verdade, titânio não, desculpa, eu misturei aqui as coisas. Folha de titânio é para separar aqui a atmosfera do vácuo, tá, gente? Isso aqui é uma manta de chumbo, tá? Manta de chumbo é uma coisa para barrar a radiação, vazamento, umas coisas assim. O que acontece? A radiação daquele acelerador estava causando impacto nesse acelerador. Porque aqui eu tenho juntas, O-rings de borracha para fazer essas conexões. E nesses O-rings a radiação tem um efeito de reticulação, que vocês conheceram lá fora, mas também depois de um certo tempo tem um efeito de degradação do polímero. E aí essa borracha degrada e aí eu perco o meu vácuo aqui. Então esse é um problema. Aí a gente fez essa... Para não falar assim gambiarra, a gente fez esse ajuste técnico de colocar essas mantas de chumbo para proteger então do efeito da radiação do outro acelerador.
A gente pensou algumas outras alternativas, colocar aqui uma chapa para bloquear, mas a gente achou que às vezes uma solução mais simples fosse dar mais resultado. Quando está irradiando o material, ele esquenta? Esquenta. Esquenta. A potência Porque é o que grande. acontece? Elétrons são uma partícula, né, gente? Tem uma massa, enfim. E essa partícula, quando ela se choca, então a questão mecânica, ela gera calor, aquecimento, né? Então é bem, e aquece bem, dependendo das taxas aí, das doses, do tempo de exposição principalmente. Eu já vi inox derretendo aqui, gente. É uma coisa assim surreal, sabe? De pingaço. E uma vez ficou preso embaixo do feixe, exposição prolongada. A gente está falando aqui de altíssima taxa de dose, tá? Estamos falando de na casa de 100 kg por segundo. Vocês sabem, 10 grays é uma taxa letal para o ser humano. 10 grays. Aqui estamos falando de 100 kg por segundo. Então, em um segundo, matou o ser humano aí, quantas vezes? 1000 vezes, né? Não, 10 mil vezes, certo? Esse cabo você sabe para que é? Esse cabo ele é utilizado para motores elétricos. Motores carro. Então, cabo de motor elétrico mesmo, fazer as ligações estrela, triângulos, motores. Por conta da temperatura, você falou, né? Também pode acontecer aquecimento. No caso de motores elétricos, eles têm uma corrente de partida um pouco mais alta, e aí às vezes para aguentar tudo isso. Ele é um cabo só dentro, não é vários? Não, são vários fios. São Esse aí, se eu não me engano, tem 19 fios aí. Isso é um diferencial ou seria algo obrigatório por alguma... As duas coisas, por incrível que pareça. É um diferencial, porque não é toda empresa que atinge esse cabo utilizando esse método. Não é um diferencial de produção, vamos dizer assim. Mas, no final das contas, não importa como você fez, você tem que garantir a legislação brasileira. Que é o cabo Não daquela empresa. assim, da forma que foi feita, mas garantir que ele vai resistir, por exemplo, 300 graus, ou um ensaio de envelhecimento de tantas horas numa estufa, ou resistir a uma corrente elétrica de tantos amperes. Olha uma perguntinha. Como você faz parte da industrial, como é que está o mercado industrial hoje para o pessoal que trabalha com radiação ionizante, do seu ponto de vista? Olha, eu vou dizer uma coisa, assim, desculpa a sinceridade, tá? Eu sou engenheiro responsável da produção de fios e cabos, sou funcionário da Profiband, uma indústria, né? Tá ligado a isso. Eu acho que é uma área que com poucas oportunidades, entendeu? É um mercado difícil, assim, uma barreira de entrada alta, porém quem consegue é uma área boa, assim, para quem está dentro, mas para entrar é difícil, não é um mercado tão aberto assim, a indústria, né? Eu acho que hoje a área médica é um pouco mais forte do que a indústria para a área de radiologia, radiação. Esse acelerador é dessa empresa? Esse é dessa e aqui é do IPEM. Esse é do IPEM. Tá, eles que instalaram, eles que financiaram, eles compraram, instalaram. Já tinha aqui, eles adquiriram para... Não, eles compraram de uma empresa americana, trouxeram para cá e instalaram aqui. É uma parceria feita, né? O IPEM tem direito a 30% do uso desse acelerador para pesquisa deles, desenvolvimento deles, quando o IPEM achar necessário. Há quanto tempo eles estão aqui fazendo isso? Então, desde 95, quando 95. acelerador. Tá. Já existia o prédio aqui, a instalação? Exatamente, o IPEM já tinha um prédio já para 2 aceleradores, então fez essa oferta, instala aqui, já que a gente já tem a estrutura física, na época a Profiband não tinha recursos para fazer uma estrutura física dessa, todos os procedimentos de radiosegurança, ter um supervisor de radioproteção, são coisas também custo no final das contas, né? Então fizeram uma parceria, de certa forma ganha-ganha, então a Profiband entrava com a máquina, com a instalação, e o IPEM entrou com a instalação física, né, o prédio, parte de supervisão e coordenação técnica. Eles são aqui de São Paulo? A fábrica? Carapicuíba. Não sei se você comentou, as paredes aqui de concreto tem quanto, mais ou menos? Proteção externa? A parede, a gente tem aqui 1 metro de concreto. 1 metro. É igual ao Sirius, né? Não, o Sirius era Não, o Sirius é mais. Mas é concreto com
com massa gabaritada, né? É. Argamassa gabaritada. Isso aqui é um peso, cara. Nossa, Vai, né? que noção. Pode falar. E a dissipação desse calor? Como que ocorre? Dissipação. Qual calor você fala especificamente? Calor Calor que eu na amostra? É, porque você falou que ou esquenta- calor aqui na câmara? Sim. Qual que é? Calor geral, que é No produzido. ambiente. Você falou que é muito quente. Não, basicamente assim, a gente tem circulação de ar aqui dentro. Então, atrás daqui onde vocês estão vendo, é um exaustor que troca o ar dessa câmera toda em 2 minutos. Então, a cada 2 minutos é trocado o ar, vem um ar novo e o ar velho sai, daí isso tem uma troca de calor considerável. Mas vou falar para você que não tem muito jeito. Quando a gente entra aqui, a gente sente um calor maior do que lá fora, inerente mesmo da nossa atividade, tá? Todo dia tem produção aqui? Todos os dias a gente tem a produção. Alguns raros momentos aí, né, enfim, cíclicos, né, industriais, às vezes a gente acaba ficando um dia sem produzir, mas é muito raro. Normalmente E dá muita manutenção no acelerador? dá bastante manutenção. Temos as preventivas, temos as corretivas, e, enfim, eu diria que a manutenção é um dos grandes desafios para quem quer ter uma planta dessa, ter uma equipe técnica qualificada. Aqui no IPEM nós nos orgulhamos muito dessa máquina, por exemplo, com tecnologia da década de 60, em funcionamento até hoje. Daqui a 2 anos a gente pretende acender uma velhinha aí de 50 anos desse acelerador em funcionamento. Então é um orgulho muito grande da nossa equipe técnica. Esse também já vai fazer aí 30 anos. Essa termodifusora aí é guerreira. Essa já foi trocada. Já? A original. Não é original? Deixa eu perguntar, o calor do ambiente não atrapalha muito da máquina? Não. Porque, por exemplo, na clínica atrapalha. O calor lá ele acaba parando. Ele dá superaquecimento, ele para, ele trava tudo, ele desliga, sim. não tem esse ponto. Tem sim. O que acontece aqui, vocês estão vendo uma parte só da máquina em si. Lá em cima a gente tem toda uma outra parte, entendeu? Então, por exemplo, só para refrigerar aquela máquina, eu tenho 5 bombas d'água funcionando em circuitos diferentes, sistemas diferentes. Então, se uma delas para de funcionar, minha máquina desarma, fala, ó, temperatura excessiva, ou se não, baixo fluxo de água. Aí lá vai o Heitor, tem que ir lá verificar qual que é a situação. Então tem todo esse sistema assim, os dois, esse um pouquinho menos, porque ele é mais antigo. E aí as coisas mais antigas, elas são mais parrudas, sabe? É diferente. Outra tem menos redundância de proteção, que é um problema. É mais difícil achar o problema quando acontece aqui, porém ela aguenta mais porrada, literalmente. A turbomolecular fica aqui dentro? Não, lá Não? em cima Ah, também, não. que aqui dentro ela sofreria muito dano de radiação desnecessária. Então, ao contrário da difusora, ela tem uma tecnologia eletrônica de controle e tudo, então Ah, tá. para preservar ela, a gente põe ela lá em cima. Apesar a difusora, ela também poderia estar lá em cima, né? Porque essa geometria aqui, mas ela aguenta bem. A difusora é um trator. mecânico, né? É um óleo quente aqui que fica recirculando. Né? Óleo de silicone, né? Não tem muito segredo. Gente, eu separei para vocês alguns materiais, alguns produtos que a gente radiou, para vocês verem na prática, né? Essas diferenças, né? Para ver que eu não estou mentindo. E aí a gente vai mostrar lá para vocês, tá? Pode.